Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el vivo de Jasper en portugués, pero tenemos que esperar que venga Hanna. Ahí está. María, Hola, ¿cómo hola Hanna. estás? Bien. Hola Lorena. ¿Cómo está Hanna? Estoy bien. ¿Y ustedes? Muy ¿Y vos? bien, muy bien, muy contentas de Yo también. recibirte. ¿A Lorena la ves bien? Sí, sí. Está un poquinho, está... Ah, ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, bueno, ¿cómo está Hanna? Hoy te invitamos para hablar de un tema que te encanta. eh, Sí. a nosotras también, pero bueno, vos sos experta en este tema, así que estamos muy contentas de recibirte. Nosotras te vamos a hacer las preguntas en español, pero vos habla en portugués porque este vivo es para las personas de Brasil, eh, para tu gente. Así que bueno, contanos un poquito eh, qué es el modelo Jasper. ¿Me escucharon? No, no la estoy viendo a Hanna. ¿Vos? No, yo no la veo, Hanna, pero pensé que había sido yo. No, no, A ver si Hanna volvió a salir. Ahí está, ahí ahí la está puedo volviendo, insertar. dice. Sí, sé que se cayó internet, me parece. Ahí está. Ahora sí, Voltei. ¿Cómo está Hanna? Estoy bien, bien. Creo que la internet está un poco estable, pero está volviendo. Ah, bueno. Entonces, Bueno, yo voy a traducir las preguntas para portugués y hablar portugués para todos que puedan comprender en Brasil. buenísimo. Contanos un poquito qué es el modelo Jasper. Bom, né, o que é o modelo Jasper? O modelo Jasper é um modelo de intervenção precoce, estudado, né, e com bastante evidência científica aí ao longo dos últimos 20 anos, né, com muito suporte científico para crianças com autismo entre 12 meses de idade até crianças maiores pré-verbais, e aí a gente inclui aí crianças entre 7, 8, talvez um pouquinho maiores, dependendo do nível, né, de habilidades que a criança tem, né, necessárias, se ela ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para a comunicação social, então ela pode entrar no programa. Então, o Jasper é um modelo para crianças com TEA, com o objetivo de desenvolver as habilidades de comunicação social. Então, ele não é um modelo tão abrangente em termos de objetivos terapêuticos, como outros modelos, como, por exemplo, o ISDM, que tem um currículo de desenvolvimento muito mais abrangente. O Jasper ele realmente é mais focado, né, no desenvolvimento da comunicação social para crianças com autismo, que é o principal déficit, né, do transtorno, desse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é muito importante que a gente possa atuar precocemente nessas dificuldades o mais rápido possível, né? Para a gente conseguir aí, aproveitar esse período do cérebro
de intensa neuroplasticidade, que a criança está com uma flexibilidade também muito maior para aprender, para adquirir novas habilidades. Então, é interessante que a gente comece, embora ele possa ir para crianças até um pouco mais velhas, mas é interessante que a gente possa utilizá-lo cada vez mais cedo, né, precocemente. Entonces, Nos co- pregúntale, Lore. Dale, no, que nos estaba diciendo que es para edades tempranas, pero no tan tempranas, se puede extender un Sim. poquito más. Eh, y para su implementación necesitas una cierta cantidad de sesiones, de consultas por semana, necesitas materiales específicos, contanos un poco sobre eso. Perfeito. Então, com relação, né, à quantidade de horas semanais que a gente pode aplicar o JASP, é individual, né, embora a grande maioria dos estudos, né, de RCT, que são os estudos randômicos, que utilizam grupo de estudo, que são estudos científicos bem robustos e bem muito valorizados no meio acadêmico, eles demonstram que no mínimo 2 sessões semanais do Jasper, as crianças já demonstram resultados. Mas claro que é um pouco individual, a gente precisa entender essa criança, entender o ritmo de aprendizagem dela, se é um ritmo mais rápido, mais demorado, o quanto de estrutura também que ela vai precisar nas sessões, em termos de, né, arranjo ambiental. Então a gente vai fazer esse raciocínio clínico para entender. Então a criança pode vir para uma sessão de Jasper mais ou menos entre 2 vezes semanais até 5 ou 6 vezes semanais, né, sendo todo dia, sessões de entre 45 e 50 minutos, dependendo também de cada criança. Crianças que são muito piquitititas, às vezes não aguentam uma sessão de 50 minutos, elas não conseguem sustentar por longos períodos essa concentração interativa, então a gente vai trabalhando, né? Na medida que ela vai engajando socialmente nas atividades de jogo, a gente vai expandindo esse tempo de sessão com as crianças. Mas mais ou menos em torno entre 2 a 5 sessões semanais, de 45 a 50 minutos é um time legal do Jasper. Y contanos un poco de qué se trata. ¿De qué se trata, Jasper? Sabemos que el juego es algo... É a base. O Jasper é uma terapia baseada em jogo, né? Voltada para crianças, por isso que é baseada em jogo, porque por ele ser uma NDBI, né, uma intervenção naturalista comportamental do desenvolvimento, a gente ensina, utiliza estratégias e o entorno que é natural para a criança, como o jogo, e também dá estratégias para as famílias possam utilizar no dia a dia, né, na rotina diária da criança, aproveitar aí o maior número de oportunidades que a gente tiver para fomentar a comunicação social, né, o uso de gestos, o uso de linguagem, da fala, né, então a ideia é que a gente possa utilizar realmente o jogo como a nossa principal ferramenta para acessar a criança e ensinar as habilidades que ela precisa adquirir. E que são importantes também para o desenvolvimento da comunicação social, também são pré-requisitos, né, para a comunicação social. Então, a gente utiliza o jogo, a gente não utiliza materiais que são muito estruturados, aqueles materiais que são muito presentes, a gente observa muito nas sessões que são de aba, de sessões de programas aba um pouco mais formal, como o DTT, a gente não utiliza pareamento, não utiliza esse tipo de atividade, é mais brinquedo mesmo, utilizamos mais durante a sessão brinquedos, jogos, que estejam dentro do nível de desenvolvimento da criança, né, de forma individualizada. Para isso, a gente tem como um guia as 16 fases de jogo que a doutora Cone utiliza, né? Ela trouxe essa teoria do Karim, mas ela aplicou isso no Jasper e a gente utiliza essas 16 fases de jogo, a gente identifica onde a criança está entre essas 16 fases, seleciona materiais, brinquedos que são apropriados a essa fase e o traz para a sessão, né? Monta uma sessão toda baseada em jogo
para que a gente possa alcançar nossos objetivos, né? Criar oportunidades para alcançar nossos objetivos terapêuticos. Então, ele é play-based, né? Baseado em jogo. Tudo que utilizamos são bastante brinquedos, tem que ter muito material aí interessante, motivador e criativo nas sessões. Vocês que trazem, né, com muita frequência o Jasper para a América Latina, sabem que nos treinamentos tem muito brinquedo, né? Tiene, jugar en Jasper es muy divertido. Yo aprendí a mezclar juguetes, ¿no? Sí. Porque yo antes jugaba, sacaba los daquis, guardaba los Sí. daquis, sacaba los bloques, guardaba los bloques. Y Jasper mezcla, ¿no? Si querés Combina. traducir eso. Sim, então o Jasper tem muito isso, assim, né? Antigamente a gente abria e fechava as atividades. Com o Jasper a gente tem que pensar em como misturar, né? Combinar esses materiais para que a gente possa trabalhar a flexibilidade cognitiva, né, das crianças, né, com autismo. Então a gente aprende a pensar sobre os brinquedos de uma forma muito diferenciada. E isso para mim assim foi foi o que me despertou muito interesse pelo Jasper e para trazer pelo Brasil, começar a aplicar e aprofundar no modelo, porque é complexo também, né? Não é fácil, assim, tem todo um raciocínio. Mas é muito interessante como a gente passa a olhar para os brinquedos de uma forma muito diferenciada e pensa em milhões de possibilidades que a gente pode fazer com aquele brinquedo. É super bacana, assim, é muito interessante. ¿Y querés contarnos un poco sobre la evaluación que se hace para comenzar, Sim. digamos, la evaluación que utiliza el modelo? Claro. A gente, né, então, como ele é um modelo de intervenção precoce, a gente tem a SPACE, que é a nossa avaliação, né, para criar também e monitorar esses avanços, né, se a intervenção realmente está funcionando. Então, a gente tem 2 momentos no Jasper, né? Primeiro, a criança chega, a gente aplica a SPACE, observa ali, né, tem aqueles brinquedos disponíveis, tem 2 sets de brinquedos que a gente vai trazendo. Tem alguns brinquedos que a gente chama, né, de temptations, que são para criar, para provocar mesmo a criança ali, né, a mostrar os gestos comunicativos, como balão, bolinha de sabão, imagens, brinquedinho de corda. Então a gente utiliza essa avaliação que é a SPACE, que é estruturada. Observa o que a criança faz ali com os brinquedos, o que ela brincou, quais foram as ações que ela conseguiu fazer com aqueles brinquedos disponíveis. Anota isso. Anota também algumas informações importantes. Se essa criança ela precisa de um espaço que a gente tenha um arranjo ambiental mais estruturadinho para que ela possa sentar, concentrar. Às vezes, quando a criança tem um espaço muito grande na sessão, e isso também, quem faz o Jasper, é bem interessante, né, Maria? Assim, traz um olhar diferenciado para a intervenção. Então, a gente observa todos esses aspectos, não só, né, dali do que a gente quer ver, mas também qualitativo, no sentido assim, como que essa criança, como que ela vai aprender, qual é o estilo de ambiente que vai ser melhor para ela. O que motiva ela, o que ela gosta, a gente anota isso nas notas no final. E aí pensa, a partir disso a gente pensa, vai escrever nossos objetivos terapêuticos e vai pensar como que vai ser a sessão para a criança no momento que a gente começa realmente a implementar a sessão. Então, primeiro a gente aplica a SPACE, depois a gente, né, vai escrever os objetivos, vai pensar no tipo de ambiente para ela. E aí a gente vai iniciar a intervenção, né, propriamente dita. Então, são essas etapas que é muito similar a outros modelos de intervenção precoce, como o ISDM, o IMPACT, o SURTS. Não, né, todos eles têm mais ou menos essa estrutura. De primeiro a gente avalia, e desenha nossos objetivos terapêuticos e aí começa, né, o processo de implementação. E vai reavaliando, né, de tempos em tempos. Se essa criança está evoluindo, se o modelo realmente é funcional para essa criança, né? Ou se é necessário a gente combinar com outros modelos de intervenção precoce, ou então, de repente, não ser o Jasper no primeiro momento, ser um DTT, ou talvez só iniciar com Jasper e depois a gente começa a introduzir outras terapias.
é muito legal, é muito individualizado, né? Intervenção precoce é sobre individualização, então a gente também ajuda a gente a ter esse olhar. Space é bacana para isso também, né? Para que a gente possa pensar nessa criança de forma individualizada, pensar a nossa intervenção e como que a gente vai alcançar e se a criança realmente está se beneficiando do Jasper. ¿Y los materiales que usa Space son materiales que tenemos en el consultorio o son materiales que hay que comprar y son costosos? Não, são materiais que a gente utiliza, são aqueles brinquedos clássicos de intervenção precoce, né? Brinquedos de simples, brinquedos combinados, aquelas caixas de forma, blocos, brinquedos pré-simbólicos como comidinha, xícara, colher, brinquedos também simbólicos de boneca como a gente, né? A gente tem bonequinhos, tem a casinha, móveis da casinha, para ver se a criança realiza algum tipo de ação simbólica sobre esses brinquedos. Não são custosos, a gente consegue achar bem em qualquer lugar de vários preços, né? De preços, desde um preço muito mais barato até mais caro, mas assim, depende, né, de quanto que o terapeuta quer investir ali na qualidade dos brinquedos. Mas eu, aqui no consultório, eu tenho a minha caixa do Jasper, então eu comprei brinquedos mais baratinhos para deixar na caixa. Eu não misturo muito com os da intervenção porque fica mais fácil. Quando eu tenho a Space, eu trago essa caixa, monto a sessão e depois desmonto. E aí eu não preciso estar tudo lá, sempre lá. Então eu acho que é mais organizado, é mais ou menos como a doados, assim, né? A gente tenta deixar ali já meio que separado, porque fica mais fácil na hora que a gente precisa utilizar. ¿Y cuánto dura la evaluación de Space? Acordate de traducir la pregunta. Ok. Quanto dura, né? Quanto tempo de duração tem Space? Se a gente for, short play, social communication scale, é alguma coisa assim. Então é uma escala curta, né, para avaliar jogo e habilidade de comunicação social. Então, entre 15 a 20 minutos a gente consegue aí aplicar Space. É bem legal porque é rápida, é curta, é super bem pensada para que a criança possa mostrar ali o que a gente precisa ver, para a gente entender. Muitos profissionais têm dificuldade em entender o que a criança inicia. A gente vai observar durante esse período o que ações que a criança inicia sem eu dar modelos. Então, a Space tem essa qualidade de você de observar realmente o que a criança faz. Então é bem legal porque a gente acaba entendendo que não é o que realmente a criança consegue fazer sozinha e não as respostas às nossas demandas, né? Então a gente né, quando começa a aplicar assim é uma mudança de pensamento, assim, é uma quebra de pensamento. É bem interessante isso na Space. E é muito bacana porque ela é curta, ela é breve, ela não é longa, então as crianças não ficam tão irritadas no decorrer, né? Quando termina, elas não estão super desorganizadas, desreguladas. Pode ser que aconteça, dependendo do nível né, o grau que a criança tem. Mas a ideia é ela ser breve para ser confortável também para a criança, né? Não ser algo longo, cansativo. Então, eu gosto muito da Space por isso, assim, por ser curta, né? A gente aplicar ela num curto período de tempo. E realmente observar o que a criança inicia. Porque o Jasper, nosso objetivo, assim, principal, né? A gente tem as áreas principais de objetivos, mas todas elas são pensadas juntas para que a criança possa iniciar as interações sociais. Então, no Jasper, a gente tem que ter isso muito claro na mente. O que a criança, eu quero ver a criança iniciando a interação, né? Ela chegando, ela inicia ali o jogo, a brincadeira, ela inicia uma comunicação, ela consegue dar algum gesto, uma tentativa clara de comunicar ao outro que vamos brincar, ou que ela tá feliz ali brincando, ou que ela quer brincar com determinado brinquedo. Então, nosso objetivo é que a criança possa iniciar, né? O nosso grande objetivo do Jasper.
E é legal porque a Space a gente tem, já tem esse olhar muito, já fica muito claro pra gente. Bom, ela inicia isso, ou então ela não iniciou, então a gente vai ter que começar bem lá embaixo, bem no início, né, dos objetivos. Então é bacana, eu gosto muito da Space, acho uma avaliação muito interessante, até para quem, por exemplo, só quer utilizar como um instrumento de avaliação, não necessariamente vai aplicar o Jasper. Eu acho que ela é interessante também como um outro instrumento de avaliação, como algo que você pode agregar na tua prática, né? Dar um olhar diferenciado. Mas é claro que é necessário fazer a formação, né? Fazer o curso da Space, entender, né? Todas as nuances da avaliação. Te hago una pregunta. ¿Cómo es la participación de las familias dentro del modelo Jasper? A gente sempre tenta trazer a família, né? A família pode, no início da sessão, ela ficar, né, com a gente. Se não for também, é um grande distrator também para a criança, né? Então, a gente aceita, se a família pode ficar comigo na intermissão, não vejo no início, até para que a família se sinta confortável, a criança também se sinta confortável. Agora, se também começa a ser um grande distrator e a gente não consegue avançar muito rápido, muito, né, nos nossos objetivos, é interessante a gente conversar com a família para um primeiro momento fazer a criança entrar sozinha e depois a família entra em algum momento, porque a gente também quer munir as famílias de estratégias, né, que elas possam também aplicar essas estratégias em casa. Como eu falei anteriormente, o Jasper é uma NDBI. Todos os modelos que são baseados, né, todas as intervenções que são comportamentais naturalistas e do desenvolvimento têm essa característica da gente querer que a criança ela possa aprender como as neurotípicas, do momento que ela aprende ao momento que ela vai dormir. Não é só dentro ali da intervenção, é aproveitar todas as oportunidades que tem ali disponíveis para a gente fomentar as habilidades de comunicação social. Então, é interessante que a família entre ou que a gente tenha momentos com a família para ensinar, né, como estratégias de como programar para pedidos, atenção compartilhada, como brincar em casa com a criança, como criar um espaço que seja apropriado de jogo, né, que a criança possa engajar socialmente, construir também em casa interações de vai e volta com a família, né? Que um inicia uma atividade, o jogo, o outro responde, e vão, né, mantendo ali aquela brincadeira num ritmo de vai e volta. Então, é importante que a família possa também fazer em casa, os ganhos vão ser muito maiores. Principalmente quando a gente pensa no Jasper, porque ele não tem também essa característica de ser um programa muito intenso, né? Como aqueles abas de 40 horas, ou até o ISDM, que, né, preconiza ali mais ou menos em torno de 20 horas. Então, é muito importante que a família participe, que ela possa também aplicar essas estratégias em casa. Perfecto. María, ¿querés preguntar algo más? Sí, en relación al juego, ¿qué fases tiene el juego? A gente tem 4 categorias principais de jogo, né? Que são simples, combinado, pré-simbólico e simbólico. Em cada uma delas, a gente tem mais ou menos. No jogo simples, a gente tem três níveis, que é atos indiscriminados, discriminados e desmontar. Na categoria de ações combinadas, a gente tem as ações de apresentação, que são ações de encaixe, né, da criança observar uma forma ou algum brinquedo e falar, esse encaixe aqui. Né? Por exemplo, um puzzle de madeira de fazenda, a criança olha o cavalo e lá naquele tabuleiro de madeira tem um cavalo, ela vai lá e coloca. Então, são brinquedos que têm essa característica da criança olhar e falar, ele cabe aqui nesse lugar. Depois vem dentro ainda, né, de jogo de combinação, a gente tem a ação de jogo combinação geral, que são ações de empilhar e de começar a misturar os brinquedos. Então, a criança começa a ter uma flexibilidade maior ali com os brinquedos. Ela não usa só de uma determinada forma, ela já começa a pensar, isso aqui, essa forma aqui cabe naquele outro brinquedo, e ela começa a misturar também esses brinquedos.
Depois o jogo começa a ganhar mais complexidade, começa a caminhar para o jogo pré-simbólico, que aí a gente tem mais ou menos 5 ou 6 fases. A gente tem jogo de pretend self, de fingir a si mesmo. Depois vem, né, que a criança ela finge que ela tá comendo, que ela tá penteando o cabelo, que ela tá escovando os dentes. Depois vem uma ação de combinação física, que é um jogo ainda construtivo, né, da criança. Ela pode brincar nessa fase muito com blocos. Quem vê as sessões do Jasper sempre tem muito magnético, os blocos, porque faz parte do nosso objetivo terapêutico. A criança ela começa a utilizar os blocos não só para empilhar de qualquer forma, ela começa a querer construir algo. Por exemplo, ela começa a usar o magnético para construir uma casa, para construir um carro. Depois vem a fase de criança como a gente, que ela começa a expandir também essas ações de fingir a si mesmo para uma boneca, né, ou para algum personagem. Pode ser um animal, uma boneca, ou qualquer outra coisa, um fantoche, né, um teacher, aqueles teacherzinhos. Então ela começa a expandir essas ações de comidinha, de pentear, de dar banho para um outro personagem. Depois vem as ações de combinação convencional, que a criança começa a dar função, né? Nessa fase, a criança já tem uma boa percepção do ambiente, ela já tem uma boa observação do que está acontecendo no ambiente e começa a trazer isso para a brincadeira. Então, ela começa a usar os brinquedos, né, dando a forma social que a gente utiliza na nossa vida diária. Então, por exemplo, ela pega um prato, ela coloca o prato, o talher, um copo, ela começa a organizar as coisas, os brinquedos da mesma forma como a gente faz na nossa vida diária, né? Como a gente utiliza os objetos na nossa sociedade. Depois ela começa a evoluir aí um pouquinho para ação de esquema simples, em que ela começa a introduzir mais um personagem aí à brincadeira. Então, por exemplo, ela dá comida para uma boneca e depois inclui mais uma outra boneca. Então, ela dá comida para uma e para outra. Ela começa a expandir para mais um personagem ali na brincadeira. E aí começa a caminhar já para uma brincadeira mais simbólica, em que a criança pode fazer ações de boneco como a gente, né? Ela começa a dar vida ali aos bonecos, mas antes de boneco como a gente, tem substituição com objeto e sem objeto, né? Que a criança começa a fazer uso, colocar um atributo ali nos objetos que não está presente. Então, ela começa a imaginar que um bloco pode ser um telefone, ou ela pode fazer substituição sem objeto. Ela pega uma coisinha de chá e fingir que está colocando, né? Um bule e fingir que está colocando chá e fazer como se fosse o barulhinho ali da água caindo. E aí, depois disso, vem a fase, né, de boneca como a gente. Ela começa a dar vida ali aos bonecos. Então, esses bonecos começam a falar, a conversar, a ter uma história. E aí, ela também começa a ter mais sequência essa brincadeira. Então, o boneco pode dormir, depois ir para a escola, depois para o supermercado, depois ir para o playground. Então, a brincadeira vai ganhando ali um ritmo, mais ações ali dentro da brincadeira, o que é bacana porque ajuda a aumentar muito mais o tempo de engajamento da criança na atividade, né? Aumenta a concentração interativa dela na atividade. E aí depois a gente começa a caminhar para o jogo de sociodramáticos e temáticos, que são esses jogos que a gente começa a fingir que estamos desempenhando os papéis. Então, nos sociodramáticos, a gente finge que está desempenhando papéis sociais que são comuns na nossa sociedade, por exemplo, aqui no Brasil. Né? A gente finge que eu posso fingir que eu sou uma chefe e a criança finge que é o cliente. Eu posso fingir que eu sou a médica e a criança finge que é o paciente. Posso fingir que eu sou a professora e ela o aluno. Então, a gente começa a representar esse tipo de ação de jogo. E aí, depois vem a última fase, que é de brincadeira temática, que é quando a criança é o mesmo estilo de brincadeira, só que é mais de fantasia. Então, ela começa a representar que ela pode ser uma bruxa, um super-herói, entra mais no campo, né, da fantasia, uma princesa da Disney.
Então, a gente tem mais ou menos, são essas 16 fases que a gente vai trabalhando ali ao longo das sessões. Claro que a gente identifica, né, onde que a criança está, qual é o nível ali de jogo apropriado, né, para ela, isso é o tipo de brincadeira que ela mais inicia ações. E aí a gente começa a preparar a sessão, né, baseada nessas fases e a selecionar materiais que são adequados a essa fase. Isso também acho que é um conhecimento assim do Jasper que é muito interessante. A gente não vê tanto nos outros modelos dessa forma tão bem, né, definida, digamos assim, né? Dá esse olhar muito claro do que tem aqui, o que vem depois. E isso faz toda a diferença para o engajamento da criança nessas atividades, assim, vira a chave na nossa cabeça, né, de terapeuta. Porque a gente começa a pensar, nossa, então se ele joga, né, ainda com brinquedos de apresentação, eu não posso trazer brinquedos simbólicos, porque a criança vai ficar muito difícil, tá muito acima da capacidade cognitiva que ela tá naquele momento. Então, ou ela pode apresentar um comportamento inadequado, jogar o brinquedo, quebrar, jogar pela sala, ficar, né, irritada, desregulada, ou ela pode ficar super concentrada no brinquedo e não dividir a atenção com o terapeuta. E isso a gente também não quer. Então, o Jasper, ele dá uma ideia muito clara do que onde a gente está, o que vem depois e como não subir tanto esse grau de dificuldade para a criança. Quando a gente entende isso, né, e você também tem uma sessão, uma sala bem adequada, com a estrutura necessária para aquela criança, um ambiente bem organizado, para que aquela criança, né, o melhor tipo de ambiente para aquela criança aprender, junto com esse conhecimento, faz muita diferença no engajamento social. Às vezes eu olho e falo assim, gente, a criança não ficou engajada na sessão, ela não estava engajada, ela passou mais tempo correndo. E aí, quando você entra no Jasper com todo esse conhecimento, a gente tem uma criança que realmente fica engajada ali na sessão, ela está brincando, ela está aprendendo. Para mim, o Jasper é um dos melhores modelos de intervenção precoce, porque ele tem esse olhar assim, muito diferenciado, né, de jogo, de entender a criança, saber exatamente o nível de jogo que está dentro, né, do que ela consegue ali realizar e deixar a criança confortável e regulada para brincar e aprender nas sessões. Sí, y algo importante también es dónde se ubica el terapeuta en función del niño, ¿no? ¿Cómo juega con el niño? A Maria está perguntando, né, comentando sobre, né, aonde fica o papel, né, onde fica o terapeuta ali enquanto brinca com a criança. Conforme eu falei anteriormente, o Jasper ele tem essa característica de ser uma intervenção né, a gente cria ali brincadeiras de vai e volta. Então, o terapeuta ele sempre precisa estar na frente da criança, sempre pronto para responder às iniciações da criança, ou pensar em como usar o ambiente, né, para a criança possa iniciar. Por exemplo, ele pode deixar os brinquedos mais próximos ali da criança, ele pode usar ali o entorno físico dele para ajudar a criança a iniciar. E quando isso não é suficiente, a gente pode modelar ações para a criança imitar, né? E assim ela ir aprendendo o que fazer com esses brinquedos e na medida que ela vai adquirindo essas habilidades, ela começa a iniciar mais. Então, é imprescindível que o terapeuta esteja sempre olho a olho, frente a frente com a criança, para que ele possa, né, tá observando o que a criança está fazendo e estar pronto para imitar, para responder. E também para que a criança possa olhar mais, né? A gente não cria um objetivo da criança, né, não fica trazendo os brinquedos toda hora aqui para a criança olhar para o nosso rosto. É natural, a gente quer ensinar de uma forma mais natural. Então, é importante que a sua posição vai fazer diferença para garantir que a criança vai e dê uma checadinha em você, no que você está fazendo, né? Se você está sorrindo, para que ela queira também se conectar com você nas sessões. Então, é imprescindível que ele fique frente a frente e numa posição que ele esteja sempre muito pronto para responder o que a criança iniciou. Gracias. Gracias, muy bueno. Bueno,
si querés para ir finalizando este encuentro que tuvimos hoy, ¿querés contarnos un poco cómo es el proceso de certificación, los cursos que hay sobre el modelo? Para você ser um terapeuta certificado, ter seu nome no site, né? Você realmente receber a certificação de terapeuta de Asper, são 3 etapas. As 2 primeiras podem ser realizadas com Actualizados, né? Que foi o que eu fiz. A primeira é o nível introdutório, né? 1A, que é introdutório e Space. Depois a gente tem o 1B, que é o treinamento presencial, né? Que algumas pessoas chamam de avançado, que a gente vai até a Argentina, vai até vocês, passa 4 dias aprendendo as estratégias, né? Como que implementa, e depois tem a fase C, que é a fase de vídeos, e é diretamente com o laboratório. A gente envia em torno de 12 vídeos de 3 crianças diferentes, né? Em 3 níveis de jogos diferentes. E é necessário ter pelo menos 3 vídeos acima de 90% de fidedignidade. Então, não é um processo tão fácil. É muito criterioso, é muito exigente, mas é, assim, de um aprendizado para a vida. Eu virei outra terapeuta depois que eu fiz todo esse processo de certificação. Vale muito a pena. Né? Agora eu estou tentando finalizar o 2B, que aí já é para treinadora local. Eu espero que eu conseguir logo isso. São muitas etapas, mas também é um aprendizado, assim, eu indico para todas as pessoas que puderem fazer, façam, porque foi um grande diferencial na minha carreira, na minha profissão e para as minhas crianças também, assim, é outro... Os pais dos meus pacientes sempre falam que depois que entra no Jasper, qualquer outro profissional consegue trabalhar, porque a gente realmente consegue ajudar a criança, né, a aprender ali, a demonstrar essas habilidades e generalizar em outros contextos. E isso é muito importante também no Jasper. Gracias, muchas gracias, Hanna. Si vamos a tener el curso en portugués, estaban preguntando, y si lo hacemos con traducción al portugués. Después los que quieren tener informes nos pueden preguntar por privado. Sim. E Actualizados, assim, é sempre muito sério, nunca tive nenhum problema, é um lugar que eu super indico de bastante confiança para realizar a capacitação. Gracias, Hanna. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, obrigada pelo convite. Bueno, gracias, Hanna. Nos encanta cómo transmitís. Tenés el corazón puesto en Jasper y bueno, en junio vamos a tener el curso introductorio y bueno, en agosto si querés venir al curso que vamos a hacer en Buenos Aires estás invitada. Eu vou. Quero ir. Bueno. Obrigada, gracias María, gracias Lorena, muy lindo essa invitação. Para mim é um grande gosto falar sobre Jasper, então é um enorme prazer estar acá. Gracias, Hanna. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.